Boa noite, no ar o Jornal 10, vamos conhecer as principais manchetes. A Igreja Católica Cabo-Verdiana assinala hoje 485 anos de presença no arquipélago. Portugal admite flexibilizar regras de atribuição de vistos a cabo-verdianos. Cabo Verde lidera novamente lusófonos no índice de democracia. Presidente guineense diz ser o primeiro dos inconformados no país. Brasil, Supremo nega pedido para evitar prisão de Lula da Silva. EUA, União Europeia contra Trump, negociar sozinho, paz entre israelitas e palestinianos. Seja bem-vindo ao Jornal. A Igreja Católica celebra hoje os 485 anos de presença em Cabo Verde, tendo até ao momento 35 bispos assumido a pastoral da Diocese em que Dom Hildo Fortes é o mais recém-nomeado. As comemorações dos 485 anos da Diocese de Santiago foram antecipadas com uma Eucaristia solene no dia 28 na Procatedral da Praia, a qual foi presidida pelo Cardeal e Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, e concelebrada por 18 bispos e vários sacerdotes que participaram na 6ª reunião ordinária do Conselho Permanente dos Bispos da África Ocidental, que decorreu na cidade da Praia de 26 a 30 de janeiro. De acordo com a Diocese de Santiago, em 31 de janeiro de 1533, pela bula Pro Excelente, o Papa Clemente VII criava a Diocese de Santiago de Cabo Verde, com sede na Igreja Paroquial de Ribeira Grande, Ilha de Santiago. Ficaria sufragânea da Diocese do Funchal na mesma data e pelo mesmo documento ereta em metrópole eclesiástica. Dom Paulino Évora foi o primeiro bispo cabo-verdiano que assumiu a diocese de 1975 a 2009, altura em que se requisicionou por limite de idade. Quanto às paróquias, não se sabe exatamente a data da sua criação, mas são certamente anteriores à criação da própria diocese, já que para a sede desta foi escolhida em 31 de janeiro de 1533 a paróquia da Ribeira Grande, em Santiago. Cabo Verde manteve este ano a liderança dos países lusófonos no Índice de Democracia, elaborado anualmente pelo The Economist, ocupando o 23º lugar entre os 167 estados analisados, 3 posições à frente de Portugal e 26 do Brasil. De acordo com notícias ao minuto, num índice em que não figura São Tomé e Príncipe, o The Economist Intelligent Tonight, ordenado ao tema Liberdade de Expressão sob ataque, considera que Cabo Verde, Portugal, Timor-Leste e Brasil, democracias com falhas, enquanto Moçambique se situa no limiar inferior dos regimes híbridos de Angola, Guiné-Bissau e Guiné Equatorial surgem como autoritários, no máximo de 10 pontos que nenhum dos estados analisados conseguiu obter. Cabo Verde foi acreditado com 7,88 pontos. O índice, que conta 5 principais indicadores: processo eleitoral e pluralismo, funcionamento do governo, participação política, cultura política e liberdades civis. Sabe ainda que entre os países lusófonos e dividindo por indicadores, Cabo Verde tem índices que variam entre os 9,17 pontos no processo eleitoral e pluralismo e os 6,67 em participação política. Portugal tem como melhor índice 9,58 pontos processo eleitoral e pluralismo e 6,11 na participação política. Serão flexibilizadas as regras de atribuição de vistos para Portugal aos cabo-verdianos, uma garantia dada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva. O ministro dos Negócios Estrangeiros português admitiu flexibilizar as regras de atribuição de vistos a cidadãos cabo-verdianos, desde que cumpridas as regras de segurança que Portugal está vinculado como membro da União Europeia. Segundo o governante português Augusto Santos Silva, Cabo Verde é a segunda nacionalidade mais representada na emissão de vistos Schengen e a 5ª nacionalidade mais representada na emissão de vistos para Portugal, tanto para estudar quanto para trabalho, e isso é uma
prova que o canal tem funcionado bem. Augusto Santos Silva transmitiu estas informações ontem na cidade da Praia, numa conferência de imprensa juntamente com o seu homólogo cabo-verdiano Luís Filipe Tavares. No final do encontro, assinaram um protocolo de cooperação no setor da justiça no âmbito do Programa Estratégico de Cooperação 2017-2020, que prevê o apoio português à formação dos agentes da justiça cabo-verdianos. O PAICV põe em causa a qualidade da intervenção do Governo junto dos criadores de gado e os agricultores. Fundamenta com base nos dois principais instrumentos do programa que classifica da eficácia duvidosa. Por sua vez, o MPD denuncia a irresponsabilidade do PAICV pela desinformação sobre o referido programa. O PAICV continua a pôr em causa o trabalho do governo para fazer face ao mau ano agrícola, salientando que alertou o país e o governo para uma necessidade de se agir rapidamente e com qualidade para que se possa mitigar com sucesso os efeitos nocivos do mau ano agrícola. Desta forma, o PAICV critica o programa de mitigação implementado pelo governo, explica José Maria Veiga, com base primeiramente no sistema de microcrédito. Os instrumentos que tenho usado até agora, sobre os quais assenta esse programa, fundamentalmente o microcrédito e o Vale-Cheque, são dois instrumentos centrais para a execução desse programa, é de eficácia, para nós, são de eficácia duvidosa. Por quê? Primeiro, porque o microcrédito para o setor agrícola, a experiência mundial demonstra que normalmente não funciona. E basta contactar as instituições de microcrédito em Cabo Verde, Morábio, MCV, Pico, Sol de Fogo, se tem hábito de dar microcrédito para projetos agrícolas. Certamente vão responder que não, porque, na verdade, as pessoas não conseguem, com o microcrédito para o setor agrícola, produzir, mobilizar recursos para pagar. Isso é uma dificuldade. Funciona em outros setores de transformação, mas para a agricultura é complicado. O maior partido da oposição põe em causa a qualidade de intervenção do governo junto dos agricultores e criadores de gado, tendo em conta os instrumentos utilizados, nomeadamente o uso dos vale-cheques. A segunda questão o segundo instrumento tem a ver com o vale-cheque, que à partida, pessoalmente, considero ser uma ideia boa, mas o vale-cheque que tem um valor facial de 300 escudos. 2,70 €. 2,70 € é a gorjeta que um imigrante dá num restaurante ou num bar quando entra. Na Europa, por exemplo. Portanto, eu acho aqui que há, de facto, um erro que, humildemente, o governo deveria rever, aceitar e pôr as coisas sobre a mesa e reencontrar novas soluções. Sendo assim, o que o PAICV coloca de fundo é que, de facto, está em causa a qualidade de intervenção do governo nessa matéria. Para melhorar as condições das famílias neste momento da seca, o PAICV propõe. Então, o que o PAICV propõe, de facto? É aquilo que já tinha proposto inicialmente. Que se reveja essa questão do microcrédito para o financiamento de projetos agrícolas, desenvolvendo outras dimensões, no sentido de disponibilizar rendimento das famílias, nomeadamente a mulheres chefes de família, para poderem dar uma maior qualidade às suas condições existenciais de vida. Em relação ao vale-cheque, o PAICV propõe que se de facto, ou se o governo de facto quer continuar com esse instrumento, que se inverta o posicionamento do governo e o criador. Quer dizer, o criador de gado, em vez de entrar com 80%, entraria com 20%, neste caso é o criador de gado que entraria com 20% para aquisição de um saco de ração e o governo entraria então com 80%. O MPD, por sua vez, tinha denunciado esta terça-feira o seu repúdio pela forma irresponsável como o PAICV tem provocado uma campanha de desinformação sobre o salvamento de gado no quadro do Programa de Emergência para a Mitigação da Seca e do Mau Ano Agrícola, executado pelo Governo, câmaras municipais e seus parceiros.
Santo Antão recebeu entre 2004, data em que se iniciou o programa de luta contra a pobreza no meio rural nesta ilha, e finais de 2017, investimentos que ultrapassam os 450 mil contos no combate à pobreza. Entre 2004 a 2012, no quadro do Programa de Luta contra a Pobreza no Meio Rural em Santo Antão, com uma taxa de pobreza de 54%, foi contemplada com projetos na ordem dos 323 mil contos em ações de combate à pobreza, abrangendo os domínios de habitação social, água e saneamento, que beneficiaram diretamente 15 mil pessoas. Em 2014, o referido programa foi substituído pelo Programa de Promoção das Oportunidades Rurais, onde são contemplados projetos geradores de rendimentos nas áreas da agricultura, pecuária, pesca, dentre outros, suportados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e do Fundo Fiduciário Espanhol para Segurança Alimentar. No decurso de 2017, no quadro do POSER, foram investidos 77 mil contos em ações visando a redução da pobreza na ilha de Santo Antão, com a execução de projetos geradores de rendimentos, abarcando também as áreas de agricultura, pecuária e pesca. Santo Antão recebeu em finais de 2017 uma missão de avaliação do FIDE que constatou que o POSER, cujo término se prevê para os princípios de 2019, está a ser uma realidade nesta ilha, mas mostrou-se preocupada com o atraso significativo na execução do programa a nível nacional. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, recebeu na tarde desta quarta-feira uma delegação do Parlamento das Canárias. Na ocasião, aproveitou-se para falar da cooperação existente entre a cidade da Praia e Las Palmas e os seus desafios. A cidade capital do país e Las Palmas assinaram um acordo de colaboração técnica em julho passado que permite trabalhos em conjunto para o desenvolvimento urbano e melhorias de qualidade de vida dos habitantes. E essa visita do Parlamento das Canárias, segundo Óscar Santos, é uma oportunidade de uma possível aceleração no protocolo. Queremos, portanto, que seja retomado esse acordo, é importante para nós, porque vai atacar-se duas áreas que para nós é prioritário. Que tem a ver com os espaços verdes, a administração fiscal. Portanto, daí eu solicitei, a Presidente, que se pudesse fazer uma intervenção para que rapidamente pudéssemos levar a bom porto, esse projeto. A Presidente do Parlamento das Canárias mostrou-se satisfeita com a visita e afirma fazer possível para impulsionar esse acordo. Por tanto, hemos venido a colaborar e tentar, en la medida que esté a nuestra disposición, compartir experiencias, compartir buenas prácticas, porque podemos aprender aquello que ya en nuestro sitio se hace y exportarlo, en este caso con la ciudad hermana, en este caso aquí de Praia, y desde luego otras municipalidades también de Cabo Verde. El Parlamento de Canarias ha venido para ayudar, para colaborar y para seguir compartiendo buenas experiencias. Existem ainda alguns acordos assinados entre esses dois países da Macaronésia que se encontra em curso. Nós temos com Tenerife, na próxima semana, vai receber alguns estagiários e vai apoiar a cidade da Praia no domínio da ação social, o urbanismo, então, que é muito importante para nós, essa troca de experiência que a Presidente esteve a falar. Muita coisa pode ser feita com a transferência de boas práticas. Nós não precisamos inventar a roda, já foi inventada há muito tempo. É só ter ideias, é só ter cooperação, ter acordos e avançar. E nós já acho que nós temos boas possibilidades, já que estamos a falar de uma ilha que é muito semelhante à ilha de Cabo Verde. Portanto, com base nisso, eu acho que há espaços para avançarmos e acho que estamos no bom caminho. Depois do encontro, a delegação visitou a rua pedonal do Platô. O Centro da Juventude da Ribeira Grande promove nos próximos 15 dias a realização de um curso de teatro para a formação de novos atores no Conselho, financiado pela Câmara Municipal da Ribeira Grande. Segundo a Infopresa, esta iniciativa partiu do ator e animador sociocultural Manuel Rodrigues, mais conhecido por Manuel Pretim, da localidade de Pinhão, em que o curso será ministrado pelos atores Jorge Martins e César Leles, do grupo Juventude em Marcha. 25 jovens participaram nesta ação de formação que no final conferirá aos novos atores o nível 3 da formação profissional certificado em Cabo Verde.
O formador Jorge Martins disse que vai falar com os formandos sobre a arte de representar, precisando que em estudo estarão técnicas teatrais, nomeadamente dramaturgia, cenografia e outras disciplinas necessárias à capacitação dos formandos. Lê-se na mesma fonte que Jorge Martins disse que o teatro já foi uma valência importante na Ribeira Grande e é preciso dotar os jovens das ferramentas mínimas para dar novo alento à recuperação do teatro no concelho. Fez-se saber ainda que vai ser preparada uma produção para coroar a formação, uma peça que deverá surgir da criação do próprio grupo durante a formação e deverá retratar o dia a dia dos formandos nas suas localidades de residência. Eu não disse que o senhor está a pilar fêmeas. Então, eu disse para deixar de blasfémias. Acompanhem Opiniões Fortes, a rúbrica de hoje com Vladimir Silves Ferreira. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Caros telespectadores da TIVER, sejam bem-vindos ao nosso programa Opiniões Fortes. Esta semana nós assistimos à estreia do filme Os Dois Irmãos. Trata-se de um filme baseado num romance com o mesmo nome do autor Germano Almeida e que, de uma forma resumida, retrata a história de dois irmãos em que um viaja e migra para Lisboa, deixa a mulher em casa e a mulher se envolve com o irmão do marido, provocando assim a necessidade do marido regressar para salvar a sua honra face a este acontecimento, face ao facto do irmão ter se envolvido com a esposa. Deste facto criou-se toda uma narrativa em que a família pressiona o marido, a comunidade pressiona o marido no sentido de para que se vingue matando o seu irmão como sendo uma única forma possível de salvar a sua honra. De uma forma resumida, é este o enquadramento do filme que, repito, se baseia na obra de Germano Almeida. Mas, do ponto de vista ficcional, é um filme muito interessante. A obra em si é uma obra muito rica e muito bem escrito pelo Germano Almeida, que traz elementos que dão uma certa criatividade e que dão realmente uma história muito interessante do ponto de vista da leitura e do ponto de vista da criatividade cultural, se posso usar esse termo. Contudo, se analisarmos ao detalhe, a pergunta que fica no ar é o seguinte: até que ponto esta história tem realmente fundamentos verídicos? Ou seja, posso fazer essa pergunta de uma forma mais simples. Será que alguma vez na história de Cabo Verde recente, porque o filme tem como espaço temporal os primeiros anos da independência do país, será que em algum momento deste período histórico este acontecimento foi real, realmente é um facto verídico, aconteceu este fratricídio? Tenho muitas dúvidas em relação a isso e parece-me que o valor do filme não reside na veracidade dos factos, mas sim na criatividade artística do autor Germano Almeida. Se observarmos bem, quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista antropológico, todos nós, cidadãos deste país, ou que cresceram e vivenciaram e se socializaram neste país, hão de concordar comigo que não é comum no cabo-verdiano resolver este tipo de contendas desta forma. Ou seja, o incesto, a traição. Nós temos N casos nas nossas anedotas, nas nossas músicas, na nossa tradição, que dão conta de relações de infidelidade entre amigos e pessoas próximas, compadres. E não há relato de situações desta natureza serem resolvidas de uma forma tão violenta. E mesmo do ponto de vista antropológico, não é comum que uma comunidade defenda a morte de um irmão e a ida para a prisão de um outro irmão como única saída para se salvar a honra de uma família.
Contudo, um aspecto positivo deste filme é precisamente lançar o debate sobre o sentido de honra, o sentido de dignidade, o sentido de vergonha, se podemos assim dizer, que fazem parte da cultura cabo-verdiana, e penso eu, isto é um desafio aos antropólogos e aos historiadores, às pessoas que se interessam por esta temática, mas penso eu que a sociedade cabo-verdiana é muito mais branda, é muito mais tolerante, mormente no período pós-independência, no período, diria aqui, até revolucionário, em que as questões do feminismo, da liberdade de identidade, da liberdade de escolha estavam em voga. Mas são aspectos que deverão interessar. Eu espero que haja mais escritas, abordagens críticas em relação a esse filme, no sentido de se debater essas questões que trouxe aqui hoje para o nosso programa. Uma segunda questão que queria trazer aqui hoje, foi anunciado ontem pelo governo uma proposta de abertura de candidatura para a concessão das linhas marítimas aqui nas nossas ilhas. Ou seja, o governo pretende abrir um concurso para atrair novas empresas que queiram vir operar nesta área, sobretudo ligando as ilhas Maio, São Nicolau, Fogo, Praia, Sal e Boa Vista. Ora, o governo estabelece algumas metas, ou seja, o concurso vai ser aberto agora e as empresas terão até março para mostrarem a sua intenção de candidatura. Em julho será selecionada a empresa vencedora para que em outubro esta mesma empresa comece a operar. Pronto, espero eu que este prazo seja efetivamente cumprido, porque realmente nós temos ainda grandes carências ao nível do transporte marítimo, mas queria aqui deixar aqui um desafio. Não sei se a proposta que o governo avança contemplará esta parte ou não, mas há de haver um momento que nós vamos ter que repensar o modelo de transporte marítimo. É viável a conjugação transporte de passageiros e transporte de carga? Não sei, talvez nós precisamos ter algumas experiências de segregação desses dois segmentos. Ou seja, não seria viável a aposta também em barcos de carga. Reparem, o transporte de cargas entre as ilhas, estou a pensar, por exemplo, nos produtos agrícolas, produtos alimentares e não só, que se compadecem com o mesmo horário, com o mesmo tipo de barcos, com o mesmo tipo de trajetos que o público em geral precisa. Não sei, não é a minha área, mas acredito que precisamos de experiências diversificadas para otimizarmos e nos adaptarmos àquilo que os nossos operadores, os nossos empresários, os nossos produtores, os nossos comerciantes possam precisar. Só assim traremos também mais dinâmica na relação comercial entre as ilhas. Fala-se muito das fragilidades que nós temos no abastecimento aos mercados turísticos, hoteleiros, é verdade, mas também grande parte desse problema vem de base, ou seja, na forma como nós produzimos, na ausência de certificação dos nossos produtos, mas também numa certa fragilidade ao nível das condições de transporte. Por isso é algo que vale a pena continuar a investir e espero que em outubro estejamos aqui neste programa para valorizar esse esforço do governo. A nossa última referência de hoje vai para as eleições do UNICEV, que aconteceram hoje. Espero eu que o próximo reitor que vier a ser eleito continue a trazer ganhos para a universidade. É interessante aqui, a Universidade de Cabo Verde é um caso positivo e que deve servir de exemplo para outras instituições. É uma instituição em que toda a comunidade, estudantes, funcionários, docentes, participam no processo de escolha da sua liderança, ou seja, do seu reitor. Portanto, a universidade vai paulatinamente se consolidando como um espaço realmente de autonomia de pensamento, de livre pensamento, e um espaço democrático. Portanto, é a segunda eleição que isso faz na Universidade de Cabo Verde, e vamos paulatinamente criando esta cultura de decisões por via
da escolha livre das pessoas, neste caso, de todos os intervenientes na comunidade académica. Portanto, espero desde já que as eleições tenham decorrido bem e que, pronto, sucessos a quem vier a vencer as eleições e que a Universidade de Cabo Verde continue crescendo e ocupando efetivamente o espaço que lhe é de direito na sociedade cabo-verdiana. Portanto, é com esta referência que termino o programa de hoje, desejando, como sempre, a todos os telespectadores desta televisão que é Tiver, uma boa semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Foram estas as palavras de Vladimir Silves Ferreira na rubrica de hoje de Opiniões Fortes. Seguimos agora com as principais manchetes de África. Mali, freira colombiana raptada no sul do Mali há cerca de um ano, aparece em vídeo jihadista e apela à intervenção do Papa Francisco. A Quénia, os jornalistas dizem que o governo orquestrou o apagão da mídia para impedir cobertura televisiva do simulacro tomada de posse do líder da oposição, Raila Odinga, como o presidente do povo. Egito, o presidente Abdel Fattah el-Sisi adverte os líderes da oposição a não boicotaram as eleições presidenciais de março e diz que morrerá antes de prejudicar a segurança e estabilidade do país. Uganda aumenta a controvérsia sobre a autoestrada construída pelos chineses a custo de 580 milhões de dólares, a que ligará a capital do Uganda ao aeroporto internacional. A Congo Democrático persiste a epidemia de cólera, com 37 mortes e 853 casos desde novembro, atingindo especialmente cidades como Kinshasa, Norte Kivu e South Kivu.